Olá pessoal, eu sou Henrique Vera Filho e é com enorme prazer que eu apresento para vocês o tema Psicoterapia Junguiana. Vamos lá. Carl Gustav Jung foi um dos grandes gênios da humanidade. Ele desenvolveu todo um trabalho de psicoterapia, todo um trabalho voltado para evolução individual, para o crescimento pessoal. E ele desenvolveu todas essas teorias treinando com ele mesmo, em exercícios de imaginação ativa, em pintura. Ele, na verdade, foi escultor, pintor. Todo esse lado dele ele deixou oculto até para depois da morte dele. Só aí que ele permitiu que a família decidisse se divulgaria ou não esse outro lado. Mas, na verdade, toda a teoria dele, que é maravilhosa, ele desenvolveu aplicando as técnicas nele mesmo, com exercícios de imaginação ativa, onde ele dialogava com personagens da mente dele, dialogava com lendas, com histórias, e ele para fixar tudo isso com seus sonhos, claro, também, ele fixava tudo isso através de pinturas, através de desenhos, através de formas que fossem lúdicas e que não ficassem presas ao racional. Lógico que em cima desse trabalho, depois, ele conseguiu fazer um cabedal de conhecimento que gerou dezenas de livros que são praticados na psicoterapia até hoje. Mas, na verdade, deixa eu até fazer um desenho aqui, foi nesse livro aqui, o livro vermelho dele, que a capa que ele fez era vermelha, em que ele desenvolveu todo o trabalho dele através do exercício de imaginação, que faz parte das técnicas que nós, terapeutas, aplicamos dentro da linha junguiana. O Jung, no caso, né, ele começou seguindo Freud, foi um de seus discípulos, né? Mas ao mesmo tempo que ele seguiu, ele expandiu esse conhecimento, expandiu as teorias de Freud, né? E foi um dos motivos de ruptura entre os dois. Na verdade, Freud é que descartou não só Jung, como qualquer discípulo dele que discordasse, digamos assim. Mas enquanto o nosso amigo Freud desenvolveu um mapeamento, digamos assim, do psiquismo, né? Dividiu em instâncias psíquicas, né? Como, por exemplo, aqui no caso o id, que seria nossos impulsos, nosso lado, maioria das vezes inconscientes, nosso ego, que seria a nossa porção consciente, a nossa porção que a gente identifica como sendo eu sou assim, assado, aquilo que a gente tem consciência, né? E superego, que seria, digamos assim, a influência da sociedade, da educação, dos traumas, da repressão em cima do nosso ego, né? E Freud ainda desenvolveu um conceito fundamental, que é o do inconsciente, que ele considerava algo individual, algo onde tudo aquilo que a gente não tem, nossa consciência não consegue lidar, ou seja, um trauma, uma memória, um desejo que nosso ego não admite, mandava para o inconsciente, digamos assim. E vamos só fazer um paralelo aqui, né? Com o corpo físico. Boa parte do que acontece com a gente é inconsciente. Você está, nesse momento meu coração está batendo, eu não estou consciente disso, tipo, olha, coração, você precisa bater, você precisa funcionar. Ih, espera um pouquinho, esqueci de respirar. Respira o sangue, nossa, se eu não faço para você, circula sangue. Preciso avisar meu estômago para fazer a digestão. Ou seja, na verdade, biologicamente, quase tudo que acontece com a gente é inconsciente. E, na verdade, psiquicamente, o nosso lado emocional, o nosso lado mental também é assim. Quase tudo que acontece com a gente é inconsciente. E, com isso, claro, o Jung concordava, mas ele ampliou o leque. Ele ampliou para a ideia de que existe um inconsciente coletivo. Ou seja, a gente compartilha, toda a humanidade compartilha também uma sabedoria universal, uma série de histórias, de comportamentos, de padrões de modo de ser que são comuns à humanidade toda e que se manifestam em sonhos, se manifestam na literatura, nas artes, nas lendas, nos mitos, mostrando que todos nós estamos interligados
por uma série de histórias, digamos assim, algo como se fosse um DNA psíquico, digamos assim. Lógico, isso não tem nada a ver com o DNA, é só uma forma de comparar, né? Existe uma comparação muito conhecida, que é de que o nosso ego, o nosso consciente, é uma ponta do iceberg, digamos assim, né? E que todo inconsciente está abaixo da superfície. É uma comparação interessante, sim, porque tem bastante a ver com a realidade. Nesse videozinho que nós passamos aqui, vamos lá. O ego seria só esse pedacinho aqui, viu? Só essa parte seria nosso lado consciente. Já o nosso lado inconsciente individual, que seria nossas emoções, desejos, traumas, memórias que a gente não consegue lidar no momento, seria nosso inconsciente individual, enquanto que tudo isso daqui ia ser o inconsciente coletivo, compartilhado com todos os eus, todos os egos que existem pelo mundo, na humanidade. Para que o ego realmente possa aprender, crescer, que é um dos objetivos da psicoterapia junguiana e de muitas filosofias, na verdade, que Jung chamou de individuação, nós vamos ter que tomar contato com o nosso eu verdadeiro. Então o ego, que é aquilo que a gente tem consciência de somos nós, tem que se abrir como uma flor para que seja, digamos assim, envolvido por toda a sabedoria do inconsciente, toda a sabedoria coletiva, toda a sabedoria do universo, né? Para desenvolver o nosso eu verdadeiro. E esse eu verdadeiro, Jung chamou de self, que não tem muito bem uma tradução, né? Seria tipo um eu verdadeiro, si mesmo, eu mesmo, mas tecnicamente ele chama de self porque é um conceito, é um termo técnico, digamos assim, não valeria a pena traduzir, porque ele poderia perder um pouco do sentido, né? O nosso eu verdadeiro, digamos assim, tem todo é interligado com o universo, né? A ideia holística realmente vem muito em Jung também. Ele tem todo um potencial a ser desenvolvido e para isso ele precisa aprender a ouvir a sua voz interior, a sentir quando o universo lhe dá sinais, que seriam quando a gente tem a sincronicidade, que a gente vai ver um pouco mais adiante. Sincronicidade é quando tem uma coincidência na nossa vida, que a gente percebe que para nós, para quem vive essa coincidência, sabe que ela é especial, como se o universo desse uma piscadela para a gente, assim. Isso chama sincronicidade. A gente acaba tendo os insights, que são tipo um lampejo de iluminação, que a gente não se toca de um monte de coisa que a gente demorou, às vezes, anos sem perceber, e no lampejo a gente obtém essa informação do nosso self, do nosso eu verdadeiro, do nome que a gente quiser dar, mas a ideia de que o nosso ego, o nosso consciente, ele é muito pequeno e ele não tem essa capacidade toda de decisão, de conhecimento. Se ele se abrir para algo mais profundo, ele vai ter uma vida muito mais interessante, né? O self seria então esse nosso eu verdadeiro, todo o nosso potencial de ser, de evoluir, de transcender, né? E estaria aqui equilibrando, estaria bebendo da sabedoria tanto do nosso contato com o mundo exterior, nosso dia a dia, nossa vida, digamos assim, física, material, nosso contato com os outros, e ao mesmo tempo ele estaria bebendo da sabedoria do inconsciente coletivo, né? De todo esse cabedal de conhecimento que se manifesta através dos sonhos, através da intuição, através das artes, da literatura, enfim, de tudo aquilo que tem a ver com a imaginação, tudo aquilo que tem a ver com ir além do racional. Então, o nosso self ele tem que, digamos assim, meio que uma meta para o ego, ou seja, é o desenvolvimento de todo o nosso potencial como ser. E, seguindo agora nas teorias junguianas, a gente vai apresentando de par em par um pouquinho mais dessa teoria e usando gráficos, né? O fato de eu ser artista plástico também, nesse ponto até igual Jung,
sem divulgar muito, mas a verdade é que a gente acaba fazendo uns gráficos um pouco mais elaborados, mas tem a ver porque o nosso, para gravar, para tomar contato com o nosso inconsciente, tem mais a ver com o uso de imagens, mais a ver com o uso de símbolos do que do uso de palavras racionais, né? Começamos a deixar mais elaborada essa imagem, né? De ver aqui o ego. Vamos dar até já dar uma para vocês localizarem aqui melhor. Esse aqui é o nosso ego, ou seja, nosso eu consciente, aquilo que a gente tem consciência de que somos nós, né? Aquelas grupos de emoções, modo de comportamento, ideias que nosso eu, digamos, consciente aceita. Então aqui o ego tem muito a ver com lidar realmente com o mundo exterior, tem a ver muito com aquilo que nós temos consciência, né? E é lógico, em relação a, vou até mudar de cor para vocês terem melhor, em relação ao self, que seria nosso eu maior, nosso ego, digamos, transcendido, né? Ele lida tanto com o consciente quanto com o inconsciente individual. Ou seja, tudo aquilo que a gente reprimiu em nós mesmos, aqueles desejos, emoções, sentimentos, memórias que a gente não consegue aceitar, não consegue lidar naquele momento, a gente manda para o nosso inconsciente individual. Mas nem por isso a gente deixa de ser influenciado de forma, digamos assim, muito maior do que a gente imagina, pelo inconsciente coletivo, que é de onde vem o nosso toda uma sabedoria ancestral, uma sabedoria universal e que está, digamos, interconectado com todas as pessoas, né? Ou seja, é um cabedal de conhecimento quase que infinito e que, de alguma forma, influencia muito na nossa vida, né? Tanto é que na porta da casa do Jung tinha uma frase em latim esculpida que significa evocando ou não, chamando ou não, o Deus virá. Ou seja, como quem diz assim, se você tomar conhecimento e participar do processo, vai haver uma transcendência, vai haver uma evolução. Se você não tomar conhecimento de nada disso, vai ser cobrado, vai vir esse Deus, entre aspas, vai vir também, né? Só que aí você não vai estar, a gente não vai estar necessariamente preparado, né? Vamos ampliando ainda um pouco mais o conceito. Vamos colocar agora também persona e sombra nessa nossa equação. São conceitos muito importantes da terapia junguiana. Repare então que o nosso gráfico aqui está ficando mais complexo, né? Nós temos aqui consciente, inconsciente individual, inconsciente coletivo, e temos também o ego, que é a nossa porção que a gente chama de eu, o self, que lida com o inconsciente individual, com o ego, com o mundo consciente, com o inconsciente coletivo, ou seja, o nosso eu mais evoluído, transcendente, digamos assim. E nessa classificação de Jung, temos também algumas instâncias psíquicas, tipo parcelas de nós mesmos, digamos assim, que podem ser chamadas de persona e sombra. Nós vamos depois ainda voltar mais a esse tema, né? Mas, vamos lá, aqui a persona, que significa máscara, é aquilo com que a gente se apresenta na sociedade. Uma pessoa saudável, ela tem diversas máscaras para vestir de acordo com a necessidade. Por exemplo, se eu estou com a minha filha, eu visto a máscara de pai. Se eu estou com a minha esposa, máscara de marido. Se eu estou com um cliente no consultório, a máscara de terapeuta. Ou seja, são vários papéis que a gente vai trocando e isso é sadio. Né? O problema é quando alguém, ou nós mesmos, em algum momento a gente se coloca aquela máscara, aquela persona e veste ela em todas as situações. Imagine, por exemplo, uma pessoa que se identifique como sendo mãe. Aí ela põe aquela persona de mãe, e ela é mãe com os filhos dela, ela é mãe com os colegas de trabalho, ela é mãe com o marido, ela é mãe
entende? Isso vai criar um problema sério de a pessoa então realmente mais saudável, ela vai saber lidar com as várias pessoas e ao mesmo tempo saber que ela é mais do que essas pessoas, mais do que a simples soma de todas essas máscaras, né? Já o conceito de sombra é tudo aquilo que a gente, digamos assim, não enxerga em nós mesmos, não aceita em nós mesmos. E não quer dizer que isso seja algo bom ou ruim. Por exemplo, no filme Star Wars, o personagem Darth Vader, o que ele tem, quando ele vê a máscara mesmo, na persona dele, de rígido, de duro, de tirano, de N classificações rígidas, e na sombra dele é a bondade, o amor, aquilo que ele não está, a tristeza, tudo aquilo que ele não está admitindo nele mesmo. Então, sombra não é no sentido de ser algo ruim ou bom, é simplesmente características nossas que a gente ainda não está conseguindo integrar. O nosso self está, digamos, lidando com isso, mas o nosso ego ainda não conseguiu assimilar toda essa questão. E o interessante da sombra é que ela é, como a própria ideia diz, ela é projetada para fora, no mundo material, digamos assim, com as outras pessoas. Digamos que isso acontece muito no apaixonamento, né? Uma pessoa tem características que ela não conhece nela mesma e enxerga em outra pessoa. Por exemplo, nossa, fulano é tão inteligente, fulano é tão espontâneo, fulano... Tudo isso que ela está admirando nessa outra pessoa, na verdade, são características dela mesma, que não estão totalmente integradas pelo ego, então ela enxerga em outras pessoas. Ela projeta essa sombra nos outros. Tem também o lado ruim, tipo, eu não suporto aquela pessoa, porque ela é falsa, ela é má, todas essas características que ela enxerga na outra pessoa também é uma projeção da sombra. Ou seja, são características interiores que ela não aceita dentro dela mesma, que está lutando contra. E enquanto ela não aceitar, não trazer essa sombra, digamos assim, para a consciência, não trazer mais essa sombra para o ego, digamos assim, o self vai sofrer bastante com isso. Vai cobrar do ego uma série de situações, às vezes, como eu falei, o apaixonamento é uma situação dessas. Acontece também em consultório, só que esse tipo de projeção chama-se transferência. O cliente enxerga, projeta no terapeuta, por exemplo, a mãe, o pai, o namorado, e quando acontece o contrário, né, o terapeuta projeta no cliente, é a outra transferência. Por exemplo, um cliente está enxergando a pessoa como sua mãe, e aí a pessoa, de repente, veste aquela persona de mãe, também enxerga o cliente como um filho. E, na verdade, vai haver algumas consequências em relação a isso, digamos, algumas dificuldades de evolução desse relacionamento, porque a sombra está projetada e ainda não está consciente. O trabalho é trazer muito mais, quanto mais informações, quanto mais a gente conseguir fazer com que o ego absorva todo esse conhecimento, mais ele se torna self, mais ele se torna pleno. E esse tipo de caminho, na psicoterapia junguiana, é chamada de individuação. Ou seja, essa é a meta da vida, seria a meta da psicoterapia junguiana, a pessoa se tornar cada vez mais ela mesma, cada vez mais o ego aberto para transcender a si mesmo, para conhecer, para beber da sabedoria do inconsciente. Vamos colocar agora mais algumas classificações, mais alguns conceitos junguianos aqui no nosso caminho. Agora é ânimos e ânima, que parece muito com o conceito de yin e yang, características masculinas e femininas, que tanto faz ser no homem ou na mulher. Ambos têm que ter ambas essas características e de preferência em equilíbrio. Olha, o nosso gráfico já ficou ainda mais complexo, né? Então nós temos aí mundo exterior, vamos pegar o ponte laser aqui. Mundo
exterior, o mundo interior, que envolve o inconsciente individual, o inconsciente coletivo, a persona, que é como a gente se apresenta em relação aos outros, em relação à sociedade, a sombra, que são nossas características ainda não compreendidas, não aceitas, o ego, que é a nossa pequena, aquela gotinha d'água nesse oceano todo, que é a nossa porção consciente. E agora nós vamos acrescentar aqui o conceito de ânimos, que seriam as características yang, as características masculinas, e a ânima, as características yin, as características femininas de nossa personalidade, que tem que ser integradas também. Senão vai ficar, quando a pessoa está com o seu lado masculino muito ativo, muito presente, digamos assim, vai ser meio que uma gangorra, né? Vamos dizer, se o nosso lado, ânimos, vai aqui, fazer uma canetinha mais grossa aqui, vai. Ele vai indo cada vez mais se manifestando para o mundo exterior, significa que o nosso lado feminino, o nosso lado ânima, vai estar, digamos assim, indo cada vez mais para o inconsciente, cada vez mais para a sombra, né? E o contrário também. De repente, se o nosso lado feminino está cada vez mais manifesto, o nosso lado masculino vai estar menos manifesto, vai estar indo para o inconsciente. Tudo bem, essa gangorra, digamos assim, é saudável, é necessária, né? O que não pode acontecer seria de repente, não ter mais essa alternância saudável entre yin e yang, entre masculino e feminino. E lembra, eu estou falando aqui, não é estilo de homem e mulher, tanto no homem quanto na mulher, quanto em qualquer gênero, essa ideia ainda é válida, de você ter as características yang e as características yin, que precisam estar em desequilíbrio, né? Em equilíbrio, na verdade. O desequilíbrio tem que acontecer realmente, porque senão a gente fica estagnado, não há um crescimento. O que não pode é, como é na acupuntura, como é nas filosofias orientais, de modo geral, essa alternância entre yin e yang não podem ser drásticas, né? Tem que ser mais suaves para ir aprendendo, mostrando, alternando conforme a necessidade, né? Vamos lá, deixar o nosso gráfico ainda um pouco mais elaborado. Vamos incluir agora o conceito de arquétipo e complexo, né? Esse é um conceito bem difícil, mas vocês vão entender. O arquétipo seriam como que molde, como que modos de comportamento, padrões de comportamento, ideias que são universais, pertencem a toda a humanidade, em qualquer cultura vai se manifestar uma série de conceitos, por exemplo, herói. Em todas as culturas existe um conceito do que é um herói, do que é um guerreiro, do que é uma mãe, do que é um sábio. Ou seja, são imagens, são pacotes, digamos assim, de comportamento, de características, de qualidades que são, digamos assim, reconhecidas universalmente. Já o complexo é quando o arquétipo se manifesta em nós, se manifesta de uma forma mais simbólica, de uma forma, digamos assim, encarnada, né? A gente pode, a ideia, por exemplo, de um guerreiro é um arquétipo universal, mas de repente quando você lida com Hércules, você tornou ele já uma coisa mais localizada dentro de uma cultura, dentro de um momento temporal na humanidade, e poderia ter, até dentro de nós mesmos, um complexo desse aparecendo. Aliás, o próprio ego, de certa forma, é um complexo também. Então, vamos lá, o nosso mapinha cada vez mais sofisticado aqui. E lembrando ainda, todo esse movimento, todo esse mar revolto, digamos assim, porque nada disso é simples, nada disso é estático, digamos assim, né? É bem movimentado, é muita vida, é muita energia, é muito aprendizado, né? Então aqui nesse novo gráfico a gente está vendo aqui a ideia de que o arquétipo vindo aqui do inconsciente coletivo e se manifestando no inconsciente individual. Vamos botar nosso mapinha.
Tá aqui, tá vendo? Complexo no inconsciente individual. E tudo isso vai influenciando o nosso ego, mas faz parte do plano do nosso self, do nosso eu superior, para que a gente cresça como pessoa, que a gente atinja o nosso potencial. A ideia do complexo, de certa forma, graças a Jung, então, se popularizou, né? Tem muita gente que ouve falar, complexo de Édipo, tudo bem, vem. Freud tem muito dessa questão, tem a questão do complexo de Atlas, por exemplo, a pessoa está lá carregando o mundo nas costas, e por aí vai. Toda essa sabedoria que é expressa através da mitologia, através das lendas, através das artes, digamos assim, é muito da manifestação do inconsciente coletivo se apresentando para que a gente compreenda. Né? E muitas vezes até o próprio Jung colocava isso em arte, em pintura, em escultura, em mandalas, para poder entender melhor, porque ele percebia que as palavras eram insuficientes para descrever toda essa potencialidade. E agora vamos aqui complicar mais um pouquinho, no bom sentido, incluir agora, já falando sobre self, sobre ego, consciente, inconsciente. E olha que é inconsciente individual e inconsciente coletivo. Persona, sombra, ânimos, ânima, arquétipo, complexo e agora constelar. Fala assim, mas já ouvi falar disso. Começou com Jung. Quando um arquétipo, digamos assim, se transformou num complexo dentro da gente, e a gente não dá bola para ele, não tenta conhecê-lo, ele acaba constelando, ou seja, ele se manifesta na marra em nossas vidas. Vamos lá. Na verdade, aqui, uma ilustraçãozinha para conversar com a mesma linguagem que o consciente conversa com a gente. A imagem onírica, a imagem simbólica. Vocês estão vendo aqui nesse microcosmo de mar, esse mini mar aqui, os arquétipos passando, começando religiões. E aqui, olha, um molde, um complexo que engoliu o ego. Vamos dar um exemplo. Digamos que você não conhece o seu lado ciumento interior. Às vezes você não admite que é ciumento, que tem uma série de características nessa linha, tudo está na sua sombra, você não admite, mas tudo isso que você coloca na sombra vai ganhando energia, vai criando um campo magnético, digamos assim, que vai atrair um arquétipo correspondente, né? Que vai se fixar nele, criando um complexo. Então, de repente, você encarna aí sem perceber uma deusa Hera e sai tendo ataque de ciúme, de raiva, vingança, não sabe nem de onde veio isso, porque não admitia em si mesmo essas características emocionais. Bom, então, já que falamos da Hera, vamos falar também de Zeus. Digamos que ele tem uma série de desejos e vontade mal trabalhadas, mal aceitas, mal assimiladas, digamos assim, mal reconhecidas, de vivenciar romances, aventuras, demonstrações de poder, né? A pessoa não toma contato com esse lado e toda essa energia reprimida vai atraindo aí um arquétipo de uma divindade, de repente baixa aí um Zeus da mitologia grega e romana, e a pessoa sai por aí tendo casos, romances, digamos, não correspondidos ou inadequados, vai tendo ataques também de fúria, ditatoriais, porque não reconhecia esse seu Zeus interior. Mas garanto que o Self estava mandando 1000 sinais em relação a isso, através de sonhos, através de coincidências significativas que ocorriam na frente da pessoa, né? Digamos que são as sincronicidades. E aí a pessoa está muito racional, está com a cabeça muito longe disso tudo, muito pouco aberto para isso tudo. O ego ainda está fechado, não se abriu com uma flor para toda essa sabedoria e acaba então recebendo o contato dessa energia toda meio que na marra. Isso é constelar, um complexo que aflora com tudo para a superfície. Aqui, ó, é o universo dando uma piscadinha pra gente.
que é a questão da sincronicidade. A sincronicidade são aquelas coincidências especiais que acontecem na vida da gente e que para quem está de fora é uma coincidência. Para quem está vivenciando aquilo é muito significativo. Esse significado emocional especial ganha o nome de sincronicidade. Eu sempre cito um exemplo de sincronicidade da minha vida. Há muito tempo atrás, eu ainda aborrecente, juntando os trocadinhos lá para comprar o próximo livro que eu já tinha lido, mas não queria ir na minha biblioteca. E de repente fiquei assim comovido com um grupo de religiosos que tentaram salvar minha alma vendendo uma revista, e eu acabei comprando essa revista. E só depois me dei conta que agora não tenho mais o dinheiro certinho para comprar aquele livro que eu precisava, que eu queria. Paciência. E nesse mesmo dia eu participei de uma reunião de jovens, em grupo, né? E os organizadores falaram, olha, não vou embora ainda, que como agradecendo a presença de vocês, nós vamos sortear um livro. Eu já, o livro é livro tal. É bem o livro que eu precisava, né? Eu já levantei e fui lá, tipo, pode entregar que o livro é para mim, né? A pessoa até ficou meio sem graça, deu uma risadinha. Aí fez o sorteio, Henrique. Eu falei, pois é, eu disse que era para mim. Ou seja, para quem está de fora, uma coincidência. Para quem vivenciou, uma sincronicidade, foi muito importante. Isso me deu um insight, uma percepção de que eu estava no caminho certo, de que era isso que eu precisava aprender naquele momento. Ou seja, o nosso self, o nosso eu profundo, nos dá muitas dicas do que fazer, do que é o nosso próximo passo, do que a gente quer realmente, né? Isso vem através dos sonhos, vem através dessa sincronicidade. A sincronicidade é usada também em relação por exemplo, a certas artes como o tarô, o I Ching, que aliás o I Ching o Gustav Jung usava para ele mesmo, ele gostava muito. Para quem está de fora, às vezes quando faz um sorteio, uma carta, se for o tarô, um hexagrama, se for o I Ching, para quem está de fora, parece meio que está confuso, né? Agora, quem estava fazendo a consulta, dá aquele insight, porque ela enxergou, ou seja, projetou dela, esse conhecimento interior dela, que ainda não está consciente pelo ego, ela projetou externamente, não é só coisa ruim que se projeta, né? Projetou na carta, projetou no hexagrama, projetou, às vezes, poderia ser num psicodrama, num exercício de imaginação, vendo uma obra de arte, ou seja, tudo é um jogo de espelhos em que o nosso inconsciente vai nos mostrando mais e mais sobre nós mesmos, se nós estivermos atentos a isso, né? Mais uma piscadela pra gente, hein? Gostei, universo. Pisquei de volta. Retomando o conceito de persona e sombra, porque no consultório vai ser muito importante, ou não só no consultório, para a gente no autoconhecimento também, né? A gente conhecer cada vez melhor esse conceito, porque a projeção da sombra, a projeção do inconsciente vai ser um objetivo na maioria das técnicas psicoterápicas junguianas, né? Porque a gente vai poder projetar em exercícios de imaginação, projetar em exercícios de imaginação voltados aos sonhos, voltados às vezes a análise de imagens, de fotografias. A gente vai explicar um pouco melhor adiante, mas vamos aqui reforçar esse conceito, né? Temos aqui, de repente, um indivíduo comum, usando das suas várias personas para lidar com o dia a dia. Até aí tudo beleza, tudo saudável, é o normal, só não pode fixar em nenhuma persona, né? E temos aqui também a nossa sombra escondidinha. Lembra que falei, sombra não é algo bom nem ruim, é apenas uma porção de nós mesmos que a gente ainda não integrou, que a gente ainda não aceitou, que faz parte de nós, né? Quando a gente não aceita, a gente não percebe em nós mesmos, o que acontece? A gente projeta em outras pessoas ou em outras circunstâncias. Então, vai estar projetado em sonhos, vai estar projetado nas características de outras pessoas. Ela chega, eu não gosto, na terapia, eu não gosto de fulano, eu não gosto de Beltrano, ou do contrário, nossa, fulano é fantástico, fulano é maravilhoso. Tudo aquilo que ela estiver elogiando num ou reclamando no outro, na verdade, são dicas de
características interiores que ainda não foram trabalhadas, por isso que ela projeta tanto para fora. Pode ser que a pessoa externa corresponda a essas características, muitas vezes nem corresponde, é por isso que muitas paixões se apagam do mesmo jeito que começou, porque a pessoa percebe que não havia, ela estava espelhando apenas a si mesma, não havia nada no outro realmente que fosse aquilo que ela enxergava, né? Mas o jogo de projeção é um caminho, que a gente vai usar muito nos processos terapêuticos. A análise de sonhos digamos, é uma das técnicas principais da psicoterapia junguiana. E quem analisa o sonho é o próprio cliente. A gente vai deixar o cliente em estado de relaxamento, ajudá-lo a imaginar que está no sonho novamente e vamos complementar esse sonho fazendo perguntas, por exemplo, sobre uma das personagens que aparece. Podemos ampliar o sonho, de repente alguma parte do sonho que não ficou bem compreendida, a gente faz com que nessa imaginação a gente volte àquele trecho do sonho e estique a história, complemente ela, deixe a imaginação ir cada vez mais fundo, cada vez mais, e sem nenhuma preocupação com o racional, sem nenhuma preocupação se tem lógica ou não. O objetivo é relaxar o ego para que o inconsciente traga mais e mais informações à tona. Depois, aí sim, vamos deixar toda aquela emoção que veio, todas aquelas lembranças simbólicas que emergiram, aí sim a gente vai conversar com o cliente para que ele interprete, para que ele entenda. E ele tem essa capacidade, porque ele é o sonhador. E tudo, uma dica, tudo que está no sonho é a própria pessoa. Se ela sonhou com o pai ou com a mãe, na verdade são características dela, que ela projeta no pai, que ela projeta na mãe. Se ela sonhou com um animal, aquele animal são características da própria pessoa que ela projeta naquele animal. Só que é mais fácil a gente falar desse animal ou dessa outro personagem do que falar diretamente de nós mesmos, porque a gente dibra um pouco a nossa censura do racional, né? Eu me lembro, inclusive numa palestra que foi lá durante o Holística, né, falando sobre isso, e uma pessoa não aguentou no auditório e falou: mas eu tenho um cliente que só fala do cachorro dele. O cachorro dele tem raiva disso, o cachorro dele está contente por causa daquilo, o cachorro dele. Aí eu também não aguentei e falei: mas ele está falando dele mesmo. Quando ele fala do cachorro, são as características dele, as emoções dele, que ele projetou no animal. Então, era um caminho ótimo para conseguir compreender melhor aquela pessoa. E a pessoa compreender a si mesma projetando no cachorro. Por uma série de circunstâncias, muitos de nós não conseguem lembrar direito dos sonhos. Né? Muitos clientes também não vão lembrar facilmente dos sonhos. Apesar disso, vai ficando cada vez mais fácil. Pode ser até criar um livro dos sonhos, tipo um diário de sonhos, para estimular para que isso aconteça. Mas a gente pode também criar exercícios de imaginação no nosso consultório em que o cliente possa sonhar, entre aspas, acordado, sonhar, né, no processo terapêutico. E uma das pessoas que influenciaram essa linha de, querendo ou não, digamos assim, foi Joseph Campbell, um grande estudioso da mitologia, das culturas milenares. Ele comparou as lendas, as histórias, as religiões do mundo todo e viu que elas são muito semelhantes, contam histórias muito parecidas, têm personagens com as mesmas histórias, com as mesmas características. De repente muda, lógico, individualiza, né? Mas mostra que ele começou a perceber na prática aquilo que Jung dizia em relação aos arquétipos, né? Ele viu que não é possível que todas essas culturas tão separadas entre si, às vezes no tempo, no espaço físico, tivessem as mesmas lendas, tivessem, lógico, com outros nomes, com outras aparências, mas no fundo era a mesma história, as mesmas histórias, né? Isso vinha da imaginação, né, dos xamãs, da imaginação dos contadores de história. E como que todas as histórias são compartilhadas através dos tempos, e como é que elas surgem, né? E ele começou a perceber que havia realmente um inconsciente coletivo,
E escreveu, popularizou através de programas de televisão, né? Tem o livro O Poder do Mito, O Herói de Mil Faces, né? Ele conseguiu trazer essa informação para o grande público também. Aliás, Jung participou também de entrevistas que foram televisionadas no mundo todo e que ajudou também a popularizar esses conceitos. Mas talvez Campbell tenha sido muito mais conhecido, talvez tanto por ser mais recente, como também pelo seu envolvimento com a sétima arte, com o cinema, por exemplo, George Lucas com o Star Wars, ele explicitamente baseado nas teorias de Joseph Campbell, né? Assumidamente, os dois inclusive não são mais, faleceu o Campbell, né? A amizade deles era a ponto das entrevistas serem no próprio sítio lá do George Lucas, né? Que ele, só para dar um exemplo aqui de curiosidade, né? Às vezes fala assim, mas as histórias são parecidas porque eram locais próximos uns aos outros, né? Às vezes a pessoa tenta diminuir essa possibilidade da existência do inconsciente coletivo. Mas vamos dar aqui uns exemplos aqui, bem brasileiros na nossa frente. Temos aqui a Caipora, uma entidade feminina, uma guerreira, que protege a mata, protege a caça e anda com um javali, com um porco do mato bem poderoso. Aí de repente falou, essa história não é só do Brasil, né? Não, não é não. Se nós verificarmos, por exemplo, a deusa Artemis, a Diana, da mitologia grega romana, ela era o quê? Uma guerreira que, entre outras características, defendia a flora, a fauna e que tinha um javali gigantesco com o qual ela andava. Aí fala, mas é coincidência, né? Bom, nós temos aqui, deixa eu até apontar onde está aqui, na mitologia nórdica, a Freya, que também é uma entidade feminina, protetora tem várias características, essa é uma das facetas dela, protetora da caça, protetora das matas e que andava com um javali, com um porco gigante. E temos ainda aqui, mais antiga ainda, ela é a Arduina, que era mais antiga que todas essas outras aqui, ao menos em termos de manifestação artística, essa é uma das estátuas, tem milhares de anos dela. Ela também era uma entidade feminina, que protegia a fauna, a flora, que andava com um javali. E, na verdade, se você pegar o Saci, eu gosto de dar exemplos também bem parecidos, se você pegar, é lógico, comparar a mitologia grega romana com mitologia nórdica, fica até mais fácil, né? Você vai ver as características, mas você pode pegar a mitologia afro e comparar também com a nórdica, ou vai ver que são os mesmos personagens, tudo isso porque vem do inconsciente coletivo. Essas histórias estão na mente de todas as pessoas, meio como se fosse uma característica implantada, igual um DNA na parte física, digamos, entre aspas, essas histórias todas estariam impregnadas no nosso inconsciente coletivo. Uma das histórias que o Joseph Campbell identificou como universal é a jornada heróica. Tanto faz, homem ou mulher, heróica. Tá? Todos nós, todo protagonista na história é um herói. Algumas pessoas que traduzem meio inadequadamente confundem com guerreiro, que é um tipo de herói, mas não é o único. Temos o mago, temos o bufão, bom, temos 1000 personagens que podem ser protagonistas da história, assim como eu e você somos protagonistas da nossa história, nós somos os heróis das nossas histórias, né? Mas o Joseph Campbell fez um mapinha de como essas histórias se desenrolam no mundo todo. Vamos pegar o point laser aqui, vamos lá. Então a gente começa aqui no mundo comum. O protagonista, o herói, está lá no seu mundinho, na sua vida tradicional, igual aos pais, igual todo mundo na sua comunidade, ele é um cara comum, né? E de repente ele recebe um chamado, ou seja, alguma coisa acontece, alguma tragédia, algum desafio que propõe para a comunidade e ele se dispõe a resolver. No começo, lógico, há uma certa relutância, né? Você vai sair do seu mundinho, vai sair do que você já está acostumado para poder se arriscar, fazer algo diferente, mas faz parte da vida, da jornada do herói, esse risco.
Mas ele normalmente ele encontra algum mentor, que é alguma informação, às vezes é um personagem, outra pessoa que já tem mais conhecimentos do que fazer e vai lhe orientar. E tem início a sua missão. Quando ele começa a sua missão, ele parte para ela, vai ter um monte de desafio, ele vai encontrar alguns aliados, vai encontrar adversários, inimigos, né? Tudo isso vai incubando dentro desse nosso herói, transformando ele num outro tipo de pessoa. Ele vai ficando cada vez mais desenvolvido como indivíduo, como ser, nessa sua missão, nesse seu caminho. Até que ele esteja pronto para um desafio supremo. Vai ser aquele momento da história em que a coisa vai ficar parecendo impossível de resolver, mas ele consegue. E aí ele tem uma recompensa, ele de repente matou o vilão, né? Trouxe o elixir sagrado, descobriu uma espada mágica que vai resolver todos os problemas, ou seja, ele traz uma arca de tesouro, ele vai iniciar seu caminho de volta. Normalmente nessa jornada acaba tendo alguma reviravolta, é o vilão que retorna, de repente o verdadeiro inimigo era outro, mais poderoso, mas ainda assim o nosso herói consegue resolver e voltar, ter um retorno como uma pessoa mais afeiçoada. Ele transcendeu aquilo que ele é uma nova pessoa e pode voltar ao seu mundo comum, só que ele nunca vai ser a mesma pessoa, ele vai ser totalmente renovado. E assim vai, sucessivamente. Isso aí se encaixa não só em quase todas as histórias mitológicas, em quase todas as lendas, em quase todos os filmes, os romances, a literatura, ou seja, isso tudo é comum no mundo todo, a tal ponto que e todo mundo gosta, porque se identifica com a história, porque essa história está na mente de cada um de nós, veio do nosso inconsciente coletivo, né? Então, quando o nosso ego, bem ou mal, ele percebe essa história num filme, numa arte, e em algo assim, ele é uma lenda, ele se identifica com aquilo, porque está dentro de cada um de nós, né? Então, um exercício que pode ser feito nós mesmos ou com o cliente é aplicar esse mapa da jornada heróica. Conta uma história da sua vida seguindo esse passo a passo. Aí ele vai ver, de repente, vai começar a reconhecer que ele teve uma missão a cumprir, que ele relutou no começo, ou será que ele ainda está relutando? De repente, o nosso cliente pode descobrir que ele estava lá parado ainda naquele caminho. Agora, algo parecido que também vem sendo usado mais modernamente são as teorias da Margaret Mark e principalmente da Carol Pearson, né? Elas, ainda em cima do trabalho do Jung e do trabalho do Campbell, elas seguiram uma série de personagens, né? O inocente, o órfão, o guerreiro, o prestativo, o explorador, o amante, o rebelde, o criativo, o mago, o governante, o sábio, o bufão, que com isso daqui a gente consegue contar a história da nossa vida e, na verdade, também a história de quase tudo. É por isso que todos os roteiros de cinema seguem o Campbell e seguem a Carol Pearson. Aí não é uma hipótese, não, é assumidamente, nos manuais, nos cursos para roteiristas, nos cursos para escritores, todos estudam o Jung, o Campbell e Carol Pearson, porque você vai notar esses personagens em todas as histórias. Inclusive é um caminho lúdico, às vezes, de lidar com o cliente, fazer esse exercício de imaginação ativa. Ver quando que ele foi o inocente na história dele, quando que ele foi o órfão, quando ele foi o guerreiro, ou quem sabe ainda está sendo, ou quais são as pessoas na sua vida que desempenharam esses papéis. Você tem jogos, tem até jogos de tabuleiro feitos com essas histórias todas, né, para a pessoa poder deixar a sua imaginação fluir, e no fundo ela vai estar o quê? Projetando as suas emoções, os seus desejos, as suas angústias, tudo aquilo que está na sua soma, no seu consciente, ela vai estar projetando nesses personagens todos, né? Ou seja, é uma forma de sonhar acordado. Aqui no Brasil e em alguns países, mas eu sei que também ficou popular o Sandplay, que literalmente são brinquedinhos, dezenas, centenas de miniaturas utilizadas para que a pessoa no consultório monte uma história com os personagens, é adulto ou criança, tá, pessoal? Então colocando os personagens, vai contando o que está acontecendo, e em cima disso o analista, o terapeuta vai acompanhando a história, vai fotografando, inclusive, para depois
inclusive não vai na hora, não vai falar quase nada para não atrapalhar o fluxo da imaginação. Mas depois vai conversar com o cliente, uma outra oportunidade, uma outra consulta, outro momento da consulta, para entender como que aquela história tem a ver com a vida dele, com o presente dele, com o passado dele. Ou seja, vai começar a ajudá-lo a entender melhor através da linguagem do inconsciente, que é a linguagem dos símbolos, a linguagem das histórias, dos mitos. Ou seja, a Dora Kauf foi quem idealizou esse processo e que teve uma grande aceitação, um bom resultado, mas talvez para os dias de hoje seja um pouco difícil, porque uma das exigências da alta técnica é que você tivesse as miniaturas mais amplas possíveis, que abrangesse o universo daquele seu cliente. Só que, digamos, convenhamos que a diversidade na época da Dora Kauf e também lá na região da Europa em que ela desenvolveu o processo, digamos que a diversidade não era tão grande. Aqui no Brasil a gente ia precisar de milhares de bonecos para conseguir compor a diversidade de personagens que podem ter uma família, tanto em termos de etnia, quanto em termos de gênero, coisa que também não estava muito evidente na época da Dora Kauf. Ou seja, isso inviabilizou um pouco o processo. Muita gente trabalha, investiu pesado, milhares de reais para ter todas as miniaturas, né? Mas eu, particularmente, me tornando cada vez mais fã de um outro caminho que eu vou apresentar a seguir, que é a fotopsicoterapia. Você pode ter fotografias para fazer o exercício da imaginação. Por exemplo, uma das técnicas mais utilizadas é aqui, ó, fazer uma linha do tempo. Esse daqui sou eu desde bebê até os dias atuais, né? Não mudei nada, aqui mesmo cabelo. Mas, na verdade, o que a gente pode fazer num procedimento terapêutico, ou até num processo de autoconhecimento? Você pode conversar com cada um desses personagens. Ou, no caso do cliente, o que você falaria para o seu bebê? O que esse seu bebê está sentindo? O que essa criança aqui está sentindo? Ela está triste, ela está alegre, ela está emburrada. Essa criança aqui, o que houve com ela? O que aconteceu? Com esse rapaz aqui, o que houve? Nossa, o que aconteceu nessa época da vida? E aqui, e agora, e por aqui, e vai. A pessoa vai projetar a si mesmo, que a foto dela, a própria pessoa, mas ainda assim parece mais fácil falar da foto, como se fosse uma outra pessoa, do que quando ela fala simplesmente deitando no divã e vai falando o que vier à tona. Não sou contra esse método, ele é eficiente, mas talvez para os ritmos de vida de hoje em dia, a gente precisa ter algo a mais para acelerar o processo, ter algo lúdico, né? No consultório também, dentro da linha de fotopsicoterapia, que envolve no fundo a arte-terapia, né? Porque a fotografia é uma forma de arte, mas os fotopsicoterapeutas do mundo têm uma certa relutância em aceitar que é arte-terapia, mas cá entre nós é sim uma forma de arte-terapia. Pode-se criar personagens também, por exemplo, no consultório, eu fazia, aqui é lógico, é um modelo, não é um cliente, senão não estaria apresentando aqui, né? A pessoa veste literalmente personagens para deixar a imaginação fluir e ver o lado super mulher, o lado maluco da vida, né? Ou seja, mostrando a pessoa falar de si mesma numa espécie de terceira pessoa, né? Como se fosse alguém à parte. E vem muita informação. E vivenciar esse processo através da fotografia, através até do teatro, causa muito resultado emocional. E a emoção, a imagem vai falar muito mais fundo para o nosso inconsciente do que as palavras, porque essa é a verdadeira linguagem do inconsciente coletivo e do inconsciente individual, né? São as histórias, as imagens, exercício imaginativo, né? Cada vez mais as palavras são poucas, são insuficientes para descrever tudo isso que vem com uma vivência de imagens, né? O álbum de família também pode contar 1000 histórias. A pessoa apresenta o álbum de famílias, fotos, entre aspas, aleatórias, escolhidas na internet pelo cliente, numa rede social. Na verdade, esse aleatório não vai ser entre aspas mesmo, porque vai acontecer o quê? Uma projeção. A pessoa escolheu essa foto ou aquela foto porque ela está projetando algo dela naquela imagem. E trazendo para o consultório, ou se for um processo de autoconhecimento, a pessoa vai poder analisar aquela foto, deixar a imaginação fluir. Converse com aquela foto, dá vida para aquela foto. Na verdade, Jung fazia isso.
com os personagens dos seus sonhos, com os personagens que ele pintava, ele dava vida a eles, dava voz, deixava contar histórias, interagia, ou seja, ele deixava a imaginação fluir. É por isso que ele escondeu isso da gente enquanto ele estava vivo, porque senão iam achar que ele estava louco. Mas a verdade é que toda a teoria maravilhosa do Jung veio através das técnicas de exercícios de imaginação. E o Jung tinha uma vida diferente da nossa, ele tinha tempo, espaço, recursos para pintar, para esculpir, para criar uma torre, literalmente uma torre em que ele criou, ele montou, construiu para poder desenvolver todas as suas teorias, ficar lá dentro, deixando a imaginação ir longe, 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 longe. Mas é lógico que com o ego junto. Porque se o ego não for junto nessa história, se ele não tiver um racional depois para entender, a pessoa só deu uma surtada, só deu uma enlouquecida aí, digamos. Mas com o ego junto, ela consegue transcender isso em algo maior. E no caso do Jung, ele deixou para nós uma obra fantástica à nossa disposição, para a gente poder nos tornar profissionais melhores e pessoas melhores realmente, graças a esse trabalho. Mas a fotopsicoterapia, sinceramente, é um caminho prático, viável, de a gente fazer uma terapia com exercícios de imaginação dirigida, com exercícios de imaginação ativa. Então, pessoal, espero que eu tenha deixado vocês bem confusos, porque aí vocês vão procurar aprender mais. Espero que o universo junguiano tenha expandido a consciência de vocês. Tá? Quem quiser aprender mais, está aqui o site, que é o meunome.com.br, né? E também o livroteca.com.br, onde vocês vão encontrar literatura, vão encontrar cursos, enfim, algo para poder aprofundar cada vez mais. Então, pessoal, muito obrigado. Espero que os conceitos junguianos agora, que são difíceis em palavras, com tantas imagens, a gente consiga guardar e que isso fique para sempre na nossa vida, quem sai daqui com um sorriso e disposto a nos tornar um profissional cada vez mais aperfeiçoado, cada vez mais consciente e pessoas cada vez melhores, transcendendo o nosso ego. Vamos lá, deixar o selfie em toda a sua potencialidade e assumir isso e nos deixar ser felizes. Obrigado, pessoal.